Som, 1, 2, oi, som. Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e este é o canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da classe adulta da revista Betel Dominical. Sou pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em São Francisco do Guaporé, Rondônia, presidida pelo meu querido pastor Ronaldo Pacheco, a quem deixo aqui uma calorosa paz do Senhor. A nossa pré-aula de hoje é sobre a lição de número 8. Mas antes de iniciarmos a nossa pré-aula, quero deixar aqui meu agradecimento a cada um que assistiu, curtiu, comentou a nossa lição de número 7. Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Quando estava lendo e respondendo os comentários, tive a impressão que este canal foi invadido pelos goianos. Gratidão ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe imensamente a vida de cada um dos nossos irmãos ali em Goiás. E também temos aqui no nosso canal os irmãos de Rondônia, nossos irmãos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso. Parece que o Brasil todo está aí conectados na EBD. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E lembrando a vocês da nossa parceria com o site EBD Comentada, do meu amigo evangelista Cláudio Roberto. Ele idealizou esse projeto, um projeto que tem o objetivo de trazer uma ajuda, um auxílio para os professores da escola dominical. E conta com uma equipe especializada para lhe ajudar na preparação da sua aula, uma aula abençoada para a sua classe no domingo. O link vai estar aí na descrição do nosso vídeo. Não deixe de verificar, não deixe de dar uma olhada lá no site EBD Comentada. Você vai se surpreender com a qualidade do material que você vai encontrar lá. Peço a você que está iniciando a primeira vez aqui no nosso canal, que se inscreva no nosso canal e não deixe de deixar o seu comentário, de deixar o seu like. E não esqueça de ativar o sininho para que todas as vezes que o canal tiver um vídeo novo, você possa ser avisado pelo YouTube que tem vídeo novo na área. Então, vamos à nossa lição. Pré-aula da lição de número 8, o avivamento da rua Azusa. O fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Nosso textuário está em Jeremias 29:13, que diz: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. A verdade aplicada traz a seguinte lição: é preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual que resulte em renovação e transformação para a glória de Deus. Essa verdade aplicada, a lição que ela nos traz, é muito importante. Um avivamento que não traz renovação e transformação para a glória de Deus é um avivamento muito suspeito. Um avivamento que não traz um amor pelas almas é um avivamento suspeito. Um avivamento que não traz um amor pela palavra é um avivamento suspeito. Então precisamos clamar por um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro que traga renovação e transformação. E tudo isso para a glória de Deus. Objetivos da nossa lição são 3 e o primeiro é conhecer a história do avivamento da rua Azusa. Segundo, identificar a ação do Espírito Santo na vida de Seymour. E ressaltar, terceiro objetivo, a importância da rua Azusa para os pentecostais. Motivo de oração: ore para que a chama do Espírito Santo jamais se apague em nossa vida.
Essa oração deve ser feita e esse intuito deve ser buscado a cada dia, que o Espírito Santo sempre tenha uma chama acesa no nosso coração e que o nosso coração possa clamar, buscar, ter sede de Deus a cada dia. Assim como a corça suspira por água, a nossa alma deve suspirar por Deus, por mais de Deus na nossa vida. Nossa lição tem 3 tópicos e o primeiro deles é a importância da escola bíblica em Topeka. Segundo, a importância de William Seymour. E o terceiro, a importância da rua Azusa. Esses são os 3 tópicos da nossa pré-aula de hoje. Introdução. Nesta lição veremos aspectos relevantes da conexão entre o movimento pentecostal e as ações de Charles Parham e William Seymour, além dos eventos ocorridos na escola bíblica de Topeka e nos cultos da rua Azusa. Que o Espírito Santo possa nos conduzir de maneira edificante e que esse estudo opere em nós o anseio por receber mais do Senhor. Que isso seja algo real na nossa aula no domingo, que esse estudo possa trazer um despertamento aos nossos alunos, à nossa classe, à nossa igreja, para que nós possamos receber mais do Senhor, para que nós possamos buscar mais de Deus para a nossa vida. A minha oração, o meu desejo é que você seja um instrumento de Deus no domingo para trazer esse despertamento para a sua sala, para a sua classe, para os seus alunos. Tópico 1. A importância da escola bíblica em Topeka. Dando continuidade ao estudo dos movimentos de renovação da igreja, veremos que para o entendimento adequado do avivamento pentecostal no século XX, para que nós possamos entender esse avivamento, compreender os seus fundamentos, é fundamental conhecer um pouco da contribuição de Charles Parham e sua escola bíblica Bethel, para o que posteriormente ocorreria na rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, no ano de 1006. Então, para que nós possamos conhecer a história do pentecostalismo, para que nós possamos entender isso que nós vivemos hoje, é fundamental conhecer a contribuição que esta escola e que estes 2 homens e que este lugar, esse espaço geográfico na Rua Azusa teve para esse movimento pentecostal moderno do qual nós fazemos parte. E antes de iniciarmos o tópico 1, eu quero deixar aqui um alerta, eu quero deixar aqui uma recomendação, eu quero deixar aqui um conselho. As nossas lições desse trimestre são lições históricas e é importante que eu e você, durante as nossas aulas, tragamos para a sala de aula informações históricas. A nossa aula desse trimestre tem a finalidade de trazer a história do pentecostalismo para a igreja, os movimentos que influenciaram ele e os homens que influenciaram esse avivamento. Então, a aplicação espiritual deve existir em toda a ministração da palavra, mas esse trimestre o nosso comentarista teve por objetivo trazer ao conhecimento da igreja a história do pentecostalismo. Então, atenha-se ao conteúdo da lição, atenha-se à historicidade do movimento pentecostal. Porque é esse o objetivo do nosso trimestre, trazer ao conhecimento do nosso povo as nossas raízes. Então, faça um esforço para que você ministre todos os tópicos da lição, todos os subtópicos da lição. Faça um esforço para que isso aconteça. Com isso, você vai possibilitar aos seus alunos conhecer as suas raízes, conhecer a história da nossa igreja e desse movimento pentecostal moderno. Então, fica aí esse nosso alerta, esse nosso conselho, e eu espero que você
tenha muito sucesso nessa exposição. Apesar, né, que nós já estamos para lá da metade do nosso trimestre, mas ainda dá tempo de nós tomarmos aí o rumo certo e nessas lições que ainda faltam, trazer aos nossos alunos, à nossa classe, essas informações que são informações históricas muito importantes. Muito importantes. E que, no decorrer da lição, não deixam de ter aplicações espirituais que nos despertam. Como esses homens chegaram a essa posição que ocuparam diante de Deus, como homens dispostos a levar, a expandir o seu reino por todo o mundo, através dos movimentos que eles encabeçaram. Que Deus possa lhe dar direção, possa lhe dar sabedoria, para que dentro desses 50 minutos que está à sua disposição no domingo, você possa ministrar toda a sua lição e ministrar de acordo com os objetivos da lição. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e vamos ao tópico 1.1, o estudo do batismo no Espírito Santo baseado no livro de Atos. Charles Parham nasceu em 1873, falecendo em 1929. Ele era pastor e pregador metodista com uma influência muito grande do movimento de santidade, o movimento que estudamos na lição de número 7. É importante nós lembrarmos que Parham estava vivenciando um contexto de intenso desejo por uma vida santificada e capacitada para o evangelismo mundial. Ou seja, ele buscava mais de Deus e tinha um desejo muito grande na sua vida de levar essa palavra, de levar esse evangelho ao máximo de pessoas possível. Com isso, Parham funda, então, um colégio teológico chamado Bethel, na cidade de Topeka, no Kansas. Em dezembro de 1900, os alunos do Colégio Bíblico de Parham, sob a orientação de Parham, a história não nos deixa claro, mas acredito que ele passou um trabalho para esses alunos do Instituto Bíblico, e eles então se dedicaram ao estudo acerca da evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, a partir dos relatos descritos no livro de Atos dos Apóstolos, após estudos, os alunos concluíram que o falar em línguas era a prova bíblica e física do batismo com o Espírito Santo. Chegaram a essa conclusão e então começaram a buscar o batismo no Espírito Santo. E em 1º de janeiro de 1901, uma aluna chamada Agnes Osman recebeu o batismo e falou em línguas. Posteriormente, o próprio Parham e outros alunos também tiveram a mesma experiência. O ano era 1901. Esse ano é o ano considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. 1901. Pois a partir desse avivamento, a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. Conscientes da importância de Charles Parham, alguns estudiosos o consideram um instrumento muito valioso na formação do pentecostalismo moderno. Então, Charles Parham inicia ali a sua escola, o seu instituto bíblico, e um dos temas principais debatidos naquele instituto bíblico era o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo ocupava um lugar de destaque, um lugar especial. E uma outra discussão que ocupava também um lugar de destaque dentro desse tema do batismo no Espírito Santo era: qual é a evidência bíblica, física, do batismo no Espírito Santo? E eles então chegam à conclusão, através dos estudos do livro de Atos, que essa evidência é o falar em línguas. Tópico 2, a glossolalia e o reavivamento. Estudando as Escrituras, Parham tem o entendimento de que o regresso de Cristo seria precedido por um reavivamento mundial, por meio da ação direta do Espírito Santo. Então ele passou a ensinar que essa ação direta do Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo.
Uma experiência que é distinta e separada da conversão. Por que essa observação de uma experiência distinta e separada da conversão? Porque, como nós já falamos nas lições passadas, os metodistas, de onde o Parham é oriundo, acreditava que o batismo no Espírito Santo era algo inerente ao novo nascimento. Estava ligado com o novo nascimento. Não era um evento separado, não era um evento que acontecia após o novo nascimento, mas sim junto com o novo nascimento. Então eu recebo a Jesus como meu Salvador, sou justificado e no ato desse novo nascimento eu também sou batizado com o Espírito Santo. Agora, Parham passa a ensinar que não, que essa ação do Espírito Santo, o batismo, ela é uma experiência distinta. Então, nós temos aí, como se fosse 3 etapas. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Então, uma experiência distinta, separada da conversão. A história diz que Parham viajou e deixou seus alunos incumbidos dessa tarefa, desse estudo sobre o Espírito Santo, para chegarem a uma conclusão sobre qual é a evidência bíblica para o batismo no Espírito Santo. E ao retornar, comunicaram a ele que diante dos estudos que fizeram, o falar em línguas é a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Assim como ocorreu em Atos 2:4, em Atos 10:44 a 46, em Atos 19:6 e assim por diante. Diante disso, tendo em conta suas pregações intensas em defesa da glossolalia, muitos teólogos consideram Parham como o primeiro a desenvolver o argumento teológico de que as línguas são sempre a evidência inicial de que uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, Parham é o primeiro a formular esse estudo, esse argumento teológico de que o falar em línguas é a evidência bíblica e física do batismo no Espírito Santo. Para Wesley, a evidência do batismo no Espírito Santo era o amor, mas não tinha uma evidência física, assim, do ato do batismo. Para ele era o amor. Para Wesley, o indivíduo que é batizado no Espírito Santo, ele tem um amor muito grande. E esse amor se estende por Deus, pelas almas, pelas pessoas, pelos irmãos. Essa era a evidência que Wesley acreditava. Agora, Parham é o primeiro teólogo a desenvolver esse argumento teológico de que as línguas são sempre a evidência inicial de que uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. A importância da escola bíblica Betel foi a concordância entre os alunos de que o falar em línguas era a evidência do batismo no Espírito Santo. Até então, principalmente no movimento da santidade do século XIX, abundavam as especulações. Tinha muita especulação a respeito disso. Tinham muitas dúvidas, tinham muitos questionamentos a respeito de qual seria a verdadeira evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Ainda que em certos pontos a doutrina fosse nova para a maior parte da igreja, ela tinha precedentes históricas. Por quê? Porque isso era uma dúvida antiga no meio da igreja, que já havia sido discutida muitas vezes. Muitas vezes. Não só na igreja metodista, não só no século XIX, mas como nos séculos passados. Na igreja católica já havia essa discussão. Alguns teólogos católicos já discutiam isso. Então, Parham, a escola em Tupica, diante dos estudos que fizeram, chegam a essa conclusão. Falar em línguas é a evidência física e bíblica do batismo no Espírito Santo. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos comprovar que são fortes
os argumentos que Parham defende na sua argumentação teológica a respeito da prova física, da evidência física bíblica do batismo no Espírito Santo. 1.3. A relevância na construção do movimento pentecostal. Como vimos nas lições anteriores, o final do século XIX foi marcado por grande expectativa e anseio de um novo avivamento espiritual para o povo de Deus. O século XIX foi um século marcado por movimentos de avivamento, foi um século marcado por movimentos de despertamento espiritual na igreja. Já o século XX, ele inicia com a igreja numa expectativa muito grande do que Deus estava prestes a fazer. Então o século XX agora inicia, o século XX alvorece com as pessoas na expectativa, como que andando na ponta dos pés, como se estivesse na expectativa do que Deus estava prestes a fazer. Ou seja, o Espírito Santo, através dos movimentos do século XIX, estava preparando a sua igreja para aquilo que iria acontecer no século XX, bem no início, começando ali na cidade de Los Angeles e se espalhando pelo mundo. Tópico 2. A importância de William Seymour. Outro que teve grande importância na história do movimento pentecostal foi William Joseph Seymour, tendo sido um dos alunos de Parham na escola bíblica em Houston, Texas. Em 1905, Seymour reconheceu como bíblicos os ensinamentos sobre o batismo no Espírito Santo, tendo como evidência o falar em línguas. E em 1906, 15 dias após ter entrado na escola de Parham, ele foi para Los Angeles. E o seu primeiro sermão não podia ser diferente. Foi baseado em Atos 2 e 4, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo. Às vezes a gente lê a história de Seymour e a gente fica pensando, poxa, após 15 dias no seminário, no Instituto Bíblico, ele já saiu e já começou a pregar? Essas histórias de homens de Deus que revolucionaram o mundo, sendo usado pelo poder de Deus, que tiveram um contato com o Instituto Bíblico e abandonaram esse Instituto Bíblico por causa de uma chamada de Deus, é mais comum do que se imagina. E assim como o caso de Seymour, nós temos o caso de Evan Roberts, do país de Gales. Moço novo, ainda na sua juventude, com 26 anos, liderou o maior avivamento que o mundo já viu. Ele abalou o país de Gales. E ele tem essa mesma história na sua biografia. Ele foi para o Instituto Bíblico e poucos dias depois que ele chegou lá, Deus mandou ele voltar para a sua cidade e começar a pregar a palavra de Deus aos jovens da sua igreja. E com isso, ele iniciou um avivamento que abalaria o país de Gales e espalharia pelo mundo. Foi um dos avivamentos mais esplêndidos que aconteceu neste mundo, o avivamento do país de Gales. Eu recomendo você a dar uma lida na história de Evan Roberts, um rapaz muito novo, de 26 anos, que durante 13 anos orou por um avivamento no seu país. E foi através dele que esse avivamento aconteceu. 2:1. Uma história de fé e coragem. William Joseph Seymour era um homem simples e, segundo os registros, livre de vaidades. Vindo de uma família de escravos alforriados, ele era filho de escravos que haviam sido libertos pela lei
da liberdade dos escravos que aconteceu ali entre 1863 e 1865. Então ele nasceu 5 anos após essa última lei de 65 ter entrado em vigor, onde libertava todos os escravos dos Estados Unidos, onde aproximadamente 4 milhões de escravos foram libertos, ganharam a liberdade. Seymour, por essa condição, né, de filho de escravos, não recebeu uma educação de qualidade. Entretanto, mesmo com pouco estudo e cego de uma das vistas por causa da doença da varíola, ele então não se furtou de buscar os ensinamentos das Escrituras para se aproximar de Deus. Ele ouve falar de Parham, se interessou pela doutrina por ele ensinada e então pediu-lhe permissão para assistir aos seus ensinos. Mas nessa época, nós tínhamos nos Estados Unidos as leis do apartheid, aquela lei que não permitia que as pessoas negras frequentassem a mesma sala de aula que os alunos brancos. Não permitiam que os negros andassem nos mesmos ônibus que brancos. Não permitiam que negros morassem nos mesmos prédios que brancos. Então, ele não podia assistir a aula dentro da sala de aula. Então, Parham deixava a porta entreaberta e ele assistia a aula do corredor. Então, como não foi permitido entrar na sala de aula, ele ficava ali do lado de fora e assistia os estudos através da porta que ficava semiaberta. Por intermédio de Parham, então, Seymour abraçou a noção de que o batismo do Espírito Santo era distinto da santificação e era evidenciado pelo falar em línguas. E ele, crendo nisso, ele inicia, então, a sua trajetória, uma trajetória que teria um desfecho que ninguém esperava. Porque Deus, ele faz isso. Quem poderia, no nosso olhar, no nosso entendimento, quem teria mais capacidade para iniciar este avivamento seria Parham, por ser alguém mais instruído, por ser alguém intelectualmente mais capacitado. Mas quem Deus escolheu? Deus escolheu Seymour, esse homem que nasceu de escravos recém-libertos, que viveu uma circunstância na sua vida de uma extrema pobreza por causa da condição dos seus pais. Além de viver em um tempo em que a tirania imperava no seu país, por causa da época em que ele nasce. Uma época de muito racismo, de muito preconceito, de muita segregação racial. Naquele momento da vida de Seymour, estava no auge a Ku Klux Klan, que apavorava o sudoeste do estado da Louisiana. Os Estados Unidos, apesar da lei da liberdade dos escravos já ter sido aprovada, existia uma briga muito grande entre os estados do norte e os estados do sul do país. Os estados do norte eram a favor da liberdade dos escravos. E já os estados do sul eram contra. E onde Seymour morava? No estado de Louisiana, no sul. E quem que estava por Louisiana? Quem estava na parte sul do país? Justamente a Ku Klux Klan, que é aquele grupo, né, extremista que defendem a supremacia branca, que é uma forma de racismo centrada na crença de que as pessoas brancas são superiores às de outras origens raciais, como indígenas, negros, pardos, judeus e etc. E que os brancos devem sempre governar sobre os negros. Também defendem o nativismo, que é a política de promoção dos interesses da população nativa de um país. Em outras
Em outras palavras, eles são contra a imigração, são contra os imigrantes no seu país. Também eles defendem o antissemitismo, ou seja, o preconceito, a hostilidade, a discriminação contra judeus. Eles também defendem a segregação racial, que é o impedimento dos negros usufruírem dos direitos disponíveis para todos os membros de uma sociedade. Então, os negros ficam sempre jogados de lado, os negros ficam sempre numa subcategoria, sempre numa segunda classe, no entendimento dessa organização, que, diga-se de passagem, é considerada pelo governo dos Estados Unidos como uma organização terrorista, porque praticaram já muitos atentados. É nesse cenário que William Seymour começa a desenvolver o seu ministério, dando início aí a essa liderança pentecostal que ele exerceu com muita direção e unção do Espírito Santo. 2.3, um líder pentecostal. William Seymour é considerado uma das figuras religiosas mais importantes do século XX. Uma das figuras religiosas mais importantes do século XX. Um exemplo de fé, vida de oração, anseio por receber mais de Deus e perseverança num contexto histórico, como nós falamos, de segregação racial, rejeição e incompreensões. Naquela época, ter um negro como líder era o fim do mundo. Por quê? Porque o racismo ele era muito latente na sociedade. Os negros, até então, eram vistos como pessoas de segunda classe. Era impensável ter um negro na liderança de alguma coisa. Mas Seymour estava destinado a ser usado na condução do avivamento da Rua Azusa. E assim, ele tornou-se uma figura proeminente do avivamento não de Los Angeles, não da Rua Azusa, não do centro de Los Angeles onde a Rua Azusa estava, mas do mundo. E após receber a mensagem pentecostal de Charles Spurgeon, William Seymour acabou se tornando um dos maiores líderes do movimento pentecostal. Aleluia! As qualidades de liderança de Seymour floresceram em uma época em que os afro-americanos não eram considerados por suas competências. Seymour dissiparia esses mitos racistas, liderando um dos maiores reavivamentos da história da igreja americana. E se torna, então, um exemplo do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Independente do passado e da condição pessoal, sua vida influenciou de tal modo o cristianismo mundial que até hoje ele é lembrado entre os estudiosos da história da igreja, principalmente os pentecostais. Seymour, apesar de uma infância carente e a cegueira parcial, não se furtou de pregar sobre o poder do Espírito Santo. Por toda essa entrega, Deus o honrou, fazendo com que brancos e negros orassem e cantassem juntos. Nesse ambiente, o Espírito Santo unia todos sob um mesmo Espírito. E isso me faz lembrar o que Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que em Cristo não há livres ou escravos, não há judeus, nem gregos, nem homens, nem mulheres. E por que não? Nem ricos, nem pobres, nem pretos, nem brancos, porque em Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos um. Nós somos o corpo, a família de Deus. Tópico 3. A importância da Rua Azusa. Foi na emblemática Rua Azusa que se deu início ao avivamento que os teólogos atuais apontam como epicentro
da expansão global do pentecostalismo no século XX. Então, a Rua Azusa foi um marco na história do movimento pentecostal moderno. Foi lá, nesse ponto geográfico, que Deus iniciou um trabalho que abalaria o mundo. 3.1, um lugar que entraria para a história. O derramamento aconteceu em um lugar improvável e entre um povo improvável. Um lugar era a pequena casa de 4 cômodos dos irmãos Richard e Ruth, localizado na Bonnie Brae Street, número 214. Neste endereço, Seymour se reunia todas as noites para orarem e para estudarem a palavra de Deus e buscarem o batismo no Espírito Santo. Na Street 214. Numa noite, em 9 de abril, quando Seymour estava saindo da casa do irmão Lee, onde ele se hospedara, quando chegou do Kansas, ele então chegou na cidade, foi convidado por uma igreja para ser o pastor, começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo. Os líderes ali presentes na igreja não concordaram com esse tipo de ensino, expulsaram ele da igreja, e então o irmão Lee o convidou para ficar na sua casa, para o hospedar. Então ele ficava ali na casa do irmão Lee e se reunia à noite na casa dos irmãos Richard e Ruth. E uma noite, na noite 9 de abril, saindo da casa do irmão Lee para a reunião na Bonnie Brae Street, ele parou para orar pelo irmão Lee, que estava fraco devido a muitos jejuns que ele estava fazendo, estava meio adoentado por causa disso. E fica aí, né, um alerta para nós, é muito comum nós ouvirmos isso na história, né, dos heróis da fé, da história da igreja, muitas das vezes, essa despreocupação com a saúde. Então, às vezes, jejuavam, oravam muito, e isso prejudicava o corpo. Precisamos tomar cuidado com isso. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, tudo isso tem que ser feito de forma que a nossa saúde não seja prejudicada. Tá bom? Então, fica a dica. Então, quando o Seymour ele estava saindo, Lee pediu para ele orar, e quando ele foi orar, ele ia orar para a cura do irmão Lee. E o irmão Lee falou, não, eu quero que você ore para que eu seja batizado com o Espírito Santo. Então, Seymour pôs a mão sobre ele, orou e veio poderosamente sobre o irmão Lee o Espírito Santo, e ele começou a falar em línguas estranhas. Eita glória! E cheio de emoção, então Seymour olha para aquele negócio e sai correndo para a casa da irmã Ruth e do irmão Richard. E aí, empolgado, ele chega lá e conta o que havia acontecido com o irmão Lee. Naquele momento a expectativa encheu o coração daquele povo. E mais uma vez, como ele havia feito várias vezes antes, ele começa a exortar os irmãos em Atos 2 e 4, e de repente ele levanta a sua mão para o céu e o Espírito Santo vem poderosamente sobre ele, e ele é cheio do Espírito Santo e começa a falar em línguas. Não muito depois desse momento, Jimmy Murray e depois vários outros, todos começaram a falar em línguas. E aquele negócio tomou conta da casa. E tomou conta da casa, e o povo começou a vir ver o que estava acontecendo. E para nós não prolongarmos muito a conversa, eu deixo aqui para vocês um livro muito especial, O Avivamento da Rua Azusa. Esse livro é espetacular, conta a história assim com detalhes. Eu recomendo você a dar uma lida nele antes da sua aula de domingo, tá bom? É um livro muito importante para essa nossa lição. Após as pregações movidas ali pelo Espírito Santo e o derramamento do Espírito Santo sobre os irmãos,
Aquele negócio começou a encher de gente. Os irmãos ali então providenciaram um púlpito ali na varanda da casa do irmão Richard e da irmã Ruth, e a vizinhança toda começou a vir para aquele lugar, e vinha, e era gente, e aquilo foi enchendo. E chegou um certo momento que Seymour observou que não dava mais para permanecer ali. Então ele começou a procurar um novo espaço para as suas reuniões. E em busca desse espaço, ele encontrou então um prédio que estava desocupado, era um prédio de 2 andares na rua Azusa, número 312, no centro de Los Angeles. Segundo os relatos, o local havia sido um templo da Igreja Episcopal Metodista Africana. Nesse local, a história conta que ele sofreu um incêndio, estava muito deteriorado, mas limparam tudo, arrumaram tudo ali naquele local e começaram então a se reunir ali na Rua Azusa, número 312. Um dos irmãos que estava presente no início do avivamento da Rua Azusa, irmão Frank, disse o seguinte: o irmão Seymour normalmente se sentava atrás de 2 caixas de sapato vazia, uma em cima da outra. Ele costumava manter a sua cabeça dentro da caixa de cima em oração. Durante toda a reunião, não havia ali nenhum orgulho. O edifício era antigo, as vigas baixas e assoalhos desencapados. Ali era um retrato da humilhação diante da presença de Deus. Em nenhum momento, William Seymour trouxe para si o resultado que houve a partir daquelas orações e a partir daquelas pregações, que foi o derramar do Espírito Santo. 3.2. O acontecimento na Rua Azusa. Em uma construção capenga, segundo um periódico da época localizada no centro de Los Angeles, na Rua Azusa 312, houve um grande despertar do Espírito Santo. Será por que isso aconteceu, hein? Vamos voltar lá no nosso textuário, Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, quando ele promete, ele não deixa de cumprir de jeito nenhum. Deus, quando ele promete, ele cumpre. Quando buscamos ele de todo o nosso coração, ele nos responde. Se nós seguirmos aí Jeremias, vamos chegar no capítulo 33 e o verso 3, onde ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. William Seymour não imaginava o que Deus estava para revelar através da vida dele. Coisas grandes e firmes que Seymour não sabia, mas estava guardada por Deus para revelar ao mundo através da sua vida. E isso aconteceu porque ele buscou ao Senhor, de fato, com o seu coração. Na visão de muitos teólogos pentecostais, foi naquele prédio que aconteceu o grande avivamento que abalaria a estrutura da Igreja de Cristo. Esse novo despertar pentecostal atraiu milhares de pessoas de Los Angeles, cidades vizinhas e de alguns países, despertando o interesse pela busca no batismo com o Espírito Santo. Esse acontecimento ficaria conhecido como o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu ali nos 3 anos seguintes, fascinaria os historiadores eclesiásticos por décadas. Seymour conduzia 3 cultos diários, 7 dias por semana. 3 cultos diários, 7 dias por semana, onde milhares de pessoas buscavam receber o batismo no Espírito Santo. A história conta que os cultos dele davam 1.300 pessoas, e aquilo era lotado o tempo todo. O avivamento na Rua Azusa, sob a liderança de Seymour, também se opôs ao racismo, à segregação da época, com negros e brancos, adorando e sendo liderados por um pastor negro. Nisto,
não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, nem branco, nem preto, nem rico, nem pobre, porque somos um em Cristo Jesus. E o fogo cai na Rua Azusa 33. O avivamento da Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito Santo. Houve uma atuação transformadora no espírito dos irmãos que se reuniam na Rua Azusa para clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Ali foi o núcleo irradiador do avivamento que invadiu todo o mundo e chegou até nós, um Brasil distante, do outro lado do oceano. E aqui estamos nós, propensos, dirigidos, cheios do Espírito Santo, por causa de um avivamento que iniciou no início do século passado, lá na Rua Azusa. Resultados desse avivamento e resultado de um avivamento genuíno do Espírito Santo. Nós encontramos muitos movimentos por aí chamados de avivamento. Encontramos muitas pessoas dizendo que participaram de um culto, de uma vigília e que foram avivados, foram cheios e que a glória de Deus desceu, encheu todo mundo. E nós não vemos na vida dessas pessoas o resultado que deve existir na vida de alguém que participou de um avivamento genuíno. E quais seriam esses resultados? Vou citar para vocês aqui 5. Existem mais, mas vou citar 5 aqui. Primeiro, a reconexão com a palavra de Deus. Um compromisso renovado com a palavra de Deus. Então, uma pessoa que foi avivada, ela é despertada ou é despertada nela um amor pela palavra de Deus como ela não tinha antes. Segundo, arrependimento. Avivamento traz arrependimento. E o arrependimento traz confissão de pecado. Confissão de pecado, arrependimento faz parte do avivamento. Terceiro, temor a Deus. Um senso de temor a Deus é restaurado na vida da pessoa. Quarto, compaixão pelos perdidos. Um avivamento que não faz nascer em nós um coração missionário não é um avivamento do Espírito Santo. Até porque o batismo no Espírito Santo, dito por Jesus em Atos 1:8, ele é dado por Cristo para que nós sejamos testemunhas, falando com ousadia e cheios do Espírito Santo. E nós entendemos isso quando nós olhamos para o livro de Atos. Quando nós olhamos para Atos, nós entendemos que o batismo no Espírito Santo, ele traz em nós um espírito missionário. Quinto, priorização de Deus. O avivamento genuíno, ele traz em nós uma vontade, uma busca intensa por Deus através da oração e do jejum. Um avivamento genuíno, ele traz em nós uma busca intensa por Deus, através do jejum e da oração. Em suma, uma vida avivada, uma pessoa que teve a sua vida avivada pelo Espírito Santo, que recebeu o batismo no Espírito Santo, que recebeu o renovo do Espírito Santo, ela não é mais a mesma pessoa. Ela seria aquilo que o movimento Dikesik falou para nós na lição de número 7, que o movimento entendia que o batismo no Espírito Santo trazia uma vida superior. Não superior em questão de ser superior aos demais, mas superior no sentido de que eu sairia de um patamar, de uma vida cristã medíocre, mediana, e eu chegaria a um outro patamar, mais perto de Deus, mais santo, mais comprometido com as coisas de Deus. Então, essas são características
de um verdadeiro e genuíno avivamento trazido pelo Espírito Santo de Deus. Conclusão, finalizamos. Assim como no avivamento da Rua Azusa, é preciso pedir ao Espírito Santo que opere em nós o anseio por receber mais de Deus. E também humildade, para não sermos dominados pela soberba. Também o discernimento, para nós não sermos confundidos. E a consciência de que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Como diz Paulo em Romanos capítulo 11, o verso 36. E assim, finalizamos mais uma pré-aula. E eu quero pedir a você que chegou até aqui, em primeiro lugar, quero te agradecer por ter assistido o vídeo até agora e quero te pedir que se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, faça um comentário e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Fazendo isso, se inscrevendo no nosso canal, deixando um comentário, deixando o like, o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele então entrega esse vídeo para mais pessoas. E podemos então chegar a mais pessoas abençoando as suas vidas. Afinal, este é o propósito do nosso canal, abençoar a sua vida. Que Deus lhe abençoe. Vamos à nossa oração, porque nós temos um motivo de oração na nossa lição. E o nosso motivo de oração é orarmos para que a chama do Espírito Santo jamais se apague em nossas vidas. Oremos. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai bendito, apresentamos diante de Ti a nossa vida. Quero apresentar a cada um, Senhor, dos professores, dos nossos irmãos que estão assistindo este vídeo, esta aula, Senhor. E quero te pedir que o Teu Espírito Santo a cada dia possa aquecer o nosso coração. Que nós, Senhor, não venhamos jamais deixar que a chama do Teu Espírito Santo apague em nossas vidas. Que essa chama possa estar em meio à Tua igreja, aquecendo os corações, inflamando vidas, Pai, para que no Teu poder e com a Tua ousadia em nossas vidas possamos falar do Teu amor para as pessoas. Usa, Senhor, com poder e autoridade cada um destes professores no domingo, Pai, ministrando essa lição de número 8. Que eles possam ser instrumentos Teus para incendiar as suas classes, para aquecer o coração dos seus alunos e para trazer uma transformação poderosa em suas vidas. Usa-os com autoridade e com unção do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima pré-aula.